Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano a prova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do Eleges, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O Eleges conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a Eleges conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A Eleges, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. E aí, estudantes, preparados para fechar as contas do Enem? Então não perde essa aula de matemática que já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala, meu povo, tudo já com vocês? Me chamo Fabrício, serei o seu professor de matemática hoje. Seja bem-vindo ao Eleges, seja bem-vindo à Assembleia. Você que vai fazer o Enem não pode deixar de dominar esses conteúdos, beleza? Então imagine aqui razão, proporção, escala, área e volume. Você não pode deixar de dominar esse conteúdo em relação às proporções entre figuras geométricas, tá? Então imagine que você tem duas figuras geométricas de 3 dimensões. Você tem uma dimensão, que eu vou chamar L1, tem a superfície, que são 2 dimensões, que é a nossa área, e o volume, que são as 3 dimensões. Então imagine que essas duas figuras, elas são o quê? Elas são semelhantes. Se eu pegar esse L1 e o correspondente a ele, o L2, se eu dividir L1 sobre L2, vai me dar uma constante. É a constante de proporcionalidade. Se eu pegar essa área aqui, essa superfície 1, e dividir pelo correspondente a ele, que é o S2 aqui, se eu dividir S1 por S2, vai me dar essa mesma constante, sendo que eu vou estar elevado ao quê? Ao quadrado. E se eu pegar V1 e dividir por V2, vai me dar essa mesma constante de linearidade, sendo que é elevado ao quê? Elevado ao cubo.
Isso é muito comum na física com dilatação. Dilatação linear, superficial e ok, volumétrica que vocês estudam na física, tá bom? Então, isso você tem que ir dominando. Outra coisa que você precisa dominar lá no Enem é a mudança de escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Claro que o que mais você usa é quem? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro, tá? Como é que eu uso essa escala? Da esquerda para a direita de vocês, toda vez que eu mudar de casinha, eu vou multiplicando por quanto? Por 10. A volta é o processo inverso, dividindo por 10. Tranquilo? Outra coisa que vocês precisam saber, não só na prova de matemática, na prova de química, lá em soluções, que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de quê? De 1 ml. Que 1 metro cúbico é a mesma coisa de quê? De 1 litro. Outra coisa importante é a escala. Entendeu o que é a escala? Eu coloquei Dzinho sobre Dzão, onde Dzinho é o desenho, a foto, lá, a maquete, o objeto, o tamanho do objeto, e Dzão é o tamanho dele na vida o quê? Na vida real. O objeto, quanto é que mede na vida real? Quanto é que mede aquele terreno, aquela fazenda na vida real. Beleza? Então, isso você tem que dominar no Enem, cara. Tem que dominar para fazer o Enem, que é certeza ter alguma questão lá que envolva um desses assuntos, ou mais de um assunto, tá bom? Então, vamos praticar, que é o que mais importa. Olha para cá. Primeira questão da gente. Uma equipe de turismólogo está mapeando uma área de proteção ambiental dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, famoso por suas trilhas e cachoeiras. No mapa impresso foi feito na escala 1 para quanto? 1 para 50. Então, beleza. Então, esse mapa aqui impresso, ele está na escala de quanto? 1 para quanto? Para 50 mil, certo? Destinada à reserva, aparece desenhada com 8 centímetros de área. Então, essa foto aqui tem a reserva, essa parte vermelha aqui é a reserva que vai ser preservada. Qual é o tamanho dele na foto, no mapa? 8 centímetros quadrados. 8 centímetros quadrados. Aí qual é a pergunta, qual é o comando? Qual é aproximadamente a área real dessa reserva em quilômetros quadrados? Pronto. Então, primeiro, essa questão envolve escala linear, superficial ou volumétrica. Superficial, que estamos falando de quê? Estamos falando de área. Outra coisa, o que eu encontrar aqui vai ser em centímetro quadrado. Eu vou precisar mudar a minha unidade. Para quanto? Para quilômetro quadrado. Então, vamos agora para a batalha, vamos trabalhar. Beleza, vamos embora. Então, se eu pegar 8 centímetros, que é no mapa, eu quero saber quanto é que ele vale na vida real, que eu vou chamar de Dzão. Certo? Lembre que isso aqui é a área, isso aqui é minha escala. A minha escala é de 1 para quanto? 1 para... Eu vou aqui colocar em notação científica, tá, pessoal? 5 vezes 10. Quantos zerinhos eu tenho aqui? 4, então vezes 10 o quê? A quarta. Como aqui é área e aqui é linear, esse cara eu vou ter que elevar ao quê? Vou ter que elevar ao quadrado. Tranquilo? Então vamos embora, fazer as contas. 8 sobre D é igual. Isso aqui é o quadrado, eleva em cima e eleva embaixo. 1 ao quadrado é o próprio 1. 5 ao quadrado é quanto? 25. 10 à quarta elevado à quarta, ou seja, 10 à quarta elevado ao quadrado, desculpa, eu falei errado. Vou usar aquela propriedade, potência da potência. Vai ficar 10 elevado a quê? A 8, tá? Então aqui vai ficar 10 elevado a quê? A 8. Tranquilo, beleza. Agora o que eu faço? O famoso cruz-credo, ou seja, o produto dos extremos. D vezes 1 dá quanto? Dá D igual 25 vezes 8 vezes 10 oitava. Então, 8 vezes 25 vezes 10 o quê? A oitava centímetro quadrado. Galera, é o seguinte. Não multiplique agora, porque talvez fique mais fácil a gente aí fazer alguma coisa para fazer essa mudança, tá? Beleza. Cara, é o seguinte, olha só que interessante. Isso aqui está em centímetro quadrado. Eu tenho que olhar para as alternativas e todas elas estão em quê? Em quilômetros quadrados. Então, vamos transformar isso em quilômetro quadrado, tá bom? Então, vamos ver. Como é que eu transformo, Fabrício? Vamos lá. 1 quilômetro, aí vem para cá 10, vem para cá 100, vem para cá 1000, vem para cá 10 mil, vem para cá 100 mil. Ou seja, 1 quilômetro é igual a 10 a quinta o quê? Centímetros, tá? Repetindo, ó.
1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, 10 à quinta. Cara, se eu quero ao quadrado, eu vou elevar isso aqui ao quadrado, elevo esse lado aqui ao quadrado e elevo também isso aqui ao quadrado. Então já matei 1 km ao quadrado, 1 km ao quadrado. 10 à quinta ao quadrado, potência da potência, 10 vezes 2, 10 elevado a quê? A 10 centímetro quê? Quadrado. Ou seja, se você quer transformar de centímetro quadrado para quilômetro quadrado, é só dividir esse número por quanto? É só dividir esse número aqui por 10 elevado a quê? A décima. Tranquilo? Então o resultado aqui vai dar o quê? Vai dar em quilômetros quadrados. Então agora vamos fazer conta, tá? Então D é igual a 8 vezes 25 vezes 10 oitava dividido por 10 a décima. Tranquilo? Olha, 10 oitava em cima, 10 a décima embaixo, quando eu simplificar isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 10 ao quadrado. Porque eu tenho 10 números 10 embaixo e tenho 8 números 10 em cima. Tiro 8 com 8, ficou 10 o quê? 10 ao quadrado. Tranquilo? 10 ao quadrado é quanto? É 100. Então isso aqui vai ficar como? D é igual a 8 vezes 25 dividido por quanto? Por 100. Ah, entendi, Fabrício. 25 e 8 eu posso simplificar. E 100 eu posso o quê? Posso simplificar. 25 por 25, ó. Lembrando, o que eu faço em cima, faço embaixo também, tá ok? Então 25 por 25 vai dar 1. E 100 dividido por 25 vai dar quanto? Vai dar 4. Beleza. Então a distância aqui, ó, a área, Dzão, vai ser quanto? 8 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 o quê? 2 quilômetros o quê? Ao quadrado. Alternativa, letra qual, galera? Letra C. Beleza? Então cuidado com esse tipo de questão que possa ser que caia lá no Enem. Vamos para outra? Olha para cá, olha para o televisor, para a tela. No sertão nordestino, o programa Cisternas leva às famílias rurais cisternas cilíndricas que armazenam água da chuva, captada do telhado das casas. Para uma feira de ciência, um grupo de alunos construiu uma maquete cilíndrica da cisterna semelhante ao modelo real numa escala de 1 para quanto? 1 para 100. O volume de água que a maquete comporta quando cheia é de quanto? 16 centímetros. Essa é a maquete, 16 centímetros cúbicos, tá? Aí lá vem um comando. Qual é a capacidade real dessa cisterna em quê? Em litros. Pronto. Está falando aqui, vou apagar agora, está falando aqui de volume, está falando de 3 dimensões. Então vamos embora. Então qual é a escala que ele está dando aí para a gente, galera? A escala que ele está dando é de quanto? De 1 para 100. Então a segunda questão da gente, ó, segunda questão, 1 para quanto? 1 para 100. Lembre-se, o que significa isso? 1 centímetro na maquete são 100 centímetros na vida o quê? Na vida real. Então, na maquete, o volume de água que ele coloca aqui é 16 o quê? 16 centímetros cúbicos. Então, se eu pegar 16 e dividir pelo volume real, da vida real, que eu vou chamar de VR, é igual a 1 sobre 100, vou colocar em notação científica, viu? 10 ao quadrado. Como estamos falando de volume, essa constante linear tem que ser elevado o quê? Tem que ser elevado à terceira. Beleza? Feito isso, agora acabou. 16 sobre o volume real é igual 1 ao cubo é 1. 10 ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3 vai dar 10 o quê? 10 à sexta. Cruz credo nele, ou seja, produto extremo, volume real vai ser 16 vezes 10 a sexta centímetro cúbico. Mas ele quer em quê, galera? Ele quer em litros. Então vamos embora. Lembrando que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que de 1 ml. Então isso aqui é a mesma coisa de volume, é a mesma coisa de 16 vezes 10 a sexta ml. Beleza? E você precisa saber também que 1 ml, que 1 litro é igual a 1000 ml, tá? Então, se eu quiser, que é a mesma coisa de 10 a terceira ml.
Então, se eu quiser transformar de ml para litro, eu vou ter que dividir esse cara por quanto? Dividir por 10 o quê? 10 a terceira, que é 1000. Então, o que é que vai acontecer aqui? O volume da nossa cisterna, o volume real, vai ser 16 vezes 10 a sexta dividido por 10 a terceira. Vamos fazer aqui no cantinho? 10 a sexta dividido por 10 a terceira, tá? Eu tenho quantos 10 em cima? Eu tenho 6. Quantos 10 embaixo eu tenho? Tenho 3. Então, simplesmente você subtrair. Repete a base e subtrai quem? Os expoentes. 6 menos 3, 10 o que? 10 a terceira, tá bom? Então, aqui vai ficar o quê? 10 a terceira o quê? Litro. Ou, se você quiser, 16 mil, o quê? Mil litros. Ou seja, a nossa cisterna real, ela comporta lá quantos litros? 16 mil litros, se a escala for de 1 para 100 e a maquete comportar 16 centímetros cúbicos. Tranquilo? Beleza? Preste atenção nessas unidades, preste atenção nessas mudanças de unidades, tá bom? Vamos para a terceira e última de hoje? Vamos para essa terceira e última. No alto do Mouro, no alto do Moura, distrito cerâmico de Caruaru, famoso desde mestre Vitalino, um artesã modela 2 panelas de barro semelhantes, uma miniatura vendida como lembrança e a panela grande de uso culinário. A razão de semelhança entre a miniatura como lembrança e a vida real, a panela real, é de 1 para 4. A área pintada da miniatura é de quanto? 8 centímetros cúbicos. Qual é a área pintada da grande? Em dm ao quadrado. Capacidade da miniatura, 50 metros cúbicos. Qual a capacidade da panela grande em quê? Em litros. Então, perceba que essas são 2 perguntas em uma. Ele pergunta da real quem é a área e depois pergunta quem é o volume. Então, vamos embora, vamos trabalhar. Olha só. Então, essa questão 3, parecidíssima com qual? Com a questão 1 e 2. Ou seja, é revisando a 1 e 2. Então, a escala que ele deu para a gente nessa questão 3 é de quanto? A escala é de 1 para 4. Então, significa que 1 centímetro na vida real é 4 na vida... 1 centímetro do desenho são 4 na vida real, tá bom? Então, vamos responder logo a primeira. Qual a área da panela grande, tá? Então, o que é que você sabe? A panela pequena tem uma área de quanto? 18, beleza. 18, e eu quero saber qual é a área dela, da grandona. E a escala é de 1 para quanto? 1 para 4. Como estamos falando de área, essa escala tem que estar elevado o quê? Está ao quadrado. Então, vamos embora. Então, continuando aqui no cantinho, tá? 18 sobre S, que é a área real, a área da panela grandona. 1 ao quadrado é 1 e 4 ao quadrado é quanto? É 16. Então, S vezes 1 vai dar quanto? Vai dar S igual a 18 vezes 16. 18 vezes 16. Vamos multiplicar para a gente relembrar? 18, aqui no cantinho, ó. 18 vezes quanto? Vezes 16. 8 vezes 6, 48 vai 4. 6 vezes 1, 6 com 4, que foi 10. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Totalizando 8, 8 e 2. Ou seja, essa área aqui é de 288 centímetros ao quadrado. Beleza? Olha só. Olha para as alternativas aí. Tem 288? Tem. A letra C, tá certo? Mas se você ver aí, ele está querendo em quê? Em dm. Muito bem. Ao quadrado. Então, olha só. dm não está aqui, ó. A gente não está em centímetro. Quer vir para cá. Como ele está ao quadrado, como ele quer o quadrado aqui, eu não vou por 10. Eu vou por quanto? Por 100. Então, para cá, transformar isso aqui em dm, eu vou pegar e dividir por quanto? Dividir por 100. Porque daqui para cá divido por 10. Mas como não está ao quadrado, então divido por 100. Então, dividir por 100, essa área aqui, ó, essa área é de quanto? É de 2,88 decímetro quadrado. Tranquilo? Vamos agora para a segunda parte do problema.
quer saber o quê? O volume, né? O volume dessa panela na vida real. Na Marquette, eu sei que é 50 centímetros. 50 centímetros dividido por V, que é o volume da vida real. Qual é a escala? 1/4. 1/4. Como está o cubo? Como está o cubo? Por que está o cubo? Porque estamos falando aqui de volume, tá bom? Então, aqui agora é conta, velho. Então, 50 sobre V vai ser igual a 1. 4 à terceira é quanto? É 4 vezes 4 vezes 4. Vamos embora fazer? 4 vezes 4 é quanto? 16. Vezes 4 é quanto? Vamos embora. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi? 64. Então, ou seja, esse carinha aqui vai ser igual a 50 sobre V igual a 1 sobre 60 e quanto? 64. E agora o que a gente faz? O famoso cruz-credo. Esse por esse, esse por esse. Então, vamos embora. V vai ser igual a quanto? 1 vezes V vai dar V igual a 50 vezes quanto? 50 vezes 64. Também não é uma conta muito difícil. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30, com os 2 que foi 32. Mas como aqui é 50, está faltando um zerinho aqui. Centímetro o que, galera? Centímetro cubo. Tá bom? Beleza? Aí agora ele quer em quê? Ele quer em litro. Pô, vamos embora. O que é que você sabe? Que um centímetro cúbico é a mesma coisa de que de 1 ml. Beleza. Então, esse carinha aqui, esse volume assim vai ser 3.200 ml. Se você quer transformar de ml para litro, você faz o quê? Divide por 1.000. Então, ao dividir por 1.000, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, o volume vai ser igual a quanto? 3,2 o quê? Litros. Ou seja, a alternativa aí vai ser qual? 2,8, 2,88 e 3,2 litros. Letra alternativa, letra B de bola. Tá ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Um cheiro no coração. Até a próxima. Reciclar resíduos orgânicos em áreas urbanas dentro da própria residência. Essa é a proposta do projeto Minhocasa, que desenvolve técnicas de reciclagem com o emprego de minhocas. O kit para uso doméstico é formado por 3 recipientes plásticos sobrepostos. Inicialmente, os resíduos devem ser colocados na caixa do meio, onde estão as minhocas. Além dos resíduos, é preciso colocar também material seco, como folhas, capim ou até mesmo guardanapos usados. As minhocas se encarregam do serviço e, após alguns dias, 2 tipos de adubo são produzidos. O líquido, que sai pela caixa de baixo e pode ser usado para pulverizar plantas e jardins, e o humus de minhoca, disponível na caixa do meio, pouco tempo depois dela ficar cheia e as minhocas migrarem, por pequenos buracos, para a caixa de cima. Uma vez utilizado o humus da caixa do meio, a caixa de cima, já com minhocas e resíduos, desce, e a caixa do meio, agora vazia, volta para o kit na parte superior. Reciclar resíduos orgânicos domésticos nas próprias residências pode trazer vários benefícios. De um lado, estimula a produção de adubo a baixo custo para uso em canteiros e jardins. Do outro, se difundido em larga escala como política pública, pode reduzir o gasto com a coleta de lixo e com a construção e gestão de aterros sanitários. Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicholas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui.
Já disseram que o mundo era plano, que Cochichola era um lugar distante e que ninguém sabia como as leis eram feitas. Ainda bem que o mundo evolui. Agora todo cidadão pode seguir de perto e participar em tempo real de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Acompanhe a prestação de contas na internet, participe dos debates nas redes sociais. Não há mais distância entre você e o trabalho dos deputados. Assembleia Legislativa. Conectados com você, somos muito mais. Fala, estudantes, prontos para sair da inércia? Então se preparem que a aula de Física já vem aí. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafael, professor de Física. Estamos aqui mais uma vez e dando continuidade, né, ao nosso assunto de Física para que você tenha o melhor aprendizado, melhor educação, né, e que consiga alcançar seu objetivo, que é a sua aprovação através do Enem, beleza? Então vamos dar continuidade, ó. Aula passada, estávamos falando sobre hidrostática, parte da física que estuda os fluidos. Estes fluidos, né? A gente tem a caracterização do fluido. Um fluido é qualquer elemento, né, que não tenha volume próprio, tenha viscosidade. E para a gente poder entender como funciona isso, a gente precisa entender quais são os conceitos iniciais associados a um fluido. E aí a gente falou sobre pressão, né, a relação entre força e área, né, a força aplicada em uma determinada área. Falamos sobre densidade, e aí precisamos deixar claro, né, que densidade e massa específica são coisas distintas, mas para um líquido, um fluido, um gás, elas são equivalentes. Não é a mesma coisa, mas são equivalentes. Uma é equivalente à outra. E aí a relação entre massa e volume. No caso da densidade, massa e volume total. Na massa específica, a massa de um corpo e o volume útil, a parte que tem matéria, beleza? E aí o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender quais são as regras, as leis, os princípios aplicados à hidrostática, né? A gente falou a consideração no passado de como é que a gente consegue botar um navio, um cruzeiro para boiar, mas nós numa piscina não conseguimos boiar. Então, existem algumas coisas que influenciam nessa ideia. Então, a gente tem 3 princípios básicos para os princípios hidrostáticos. Princípio de Stevens, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes, ok? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles nessa aula, para que você saiba de maneira bem tranquila como ocorrem elas, beleza? Então, ó, vem aqui comigo para você entender. Então, ó, primeiro princípio, chamado de princípio de Stevens, ou Stevens. O que é que diz o princípio de Stevens? Para você entender, diz que quanto mais profundo um objeto esteja dentro de um líquido, maior é a pressão exercida nele, no objeto. Repetindo, quanto mais profundo um objeto esteja em um líquido, maior é a pressão exercida sobre o objeto. Tá, legal. Na teoria é muito simples, muito fácil de entender. Mas como é que a gente representa isso matematicamente? Então veja o seguinte, ó. Supondo que isso aqui seja uma piscina, ok? Então as bordas da piscina. Então eu tenho 2 pontos aqui. Um determinado ponto A e no fundo da piscina um ponto B. Então vamos entender o seguinte. No ponto A há uma profundidade. Então, entenda por profundidade por altura. Só que em vez de nós estarmos olhando fora da piscina, nós estamos, abre aspas, olhando uma profundidade ou uma altura dentro da piscina. Então, nesse determinado ponto, eu tenho uma profundidade ou uma altura A. Daqui, como está no fundo da piscina, uma altura B. Só que a gente está falando do líquido, dentro do líquido, mas existe uma pressão exercida pela natureza no
próprio líquido. Esse P0, nós chamamos isso de pressão atmosférica. Então, o que é a pressão atmosférica? O nome já sugere bastante. É a pressão que a atmosfera faz sobre todos os corpos na Terra. Então, por conta disso, a gente, para poder olhar o que está dentro da água, também tem que considerar o que está fora da água, que é a pressão atmosférica. Então, no ponto A, qual é a pressão do ponto A? Ou a pressão que a gente tem? É a pressão do ar lá fora, a pressão atmosférica, mais a pressão dentro do líquido no ponto A. Eu não, por uma questão de tempo, de disposição e inclusive de necessidade, não há até então, a descrição dessa parte matemática de mostrar de onde vem. Você procurar fazer uma pesquisa, você acha lindo, né, em várias literaturas, tranquilamente, de onde vêm esses termos. Mas eu vou explicar o que são esses termos, ok? Então, essa é a pressão do líquido no ponto A. Então, a gente tem a densidade do líquido, a gravidade e a profundidade. Então, veja que depende do quão ele está ao fundo, mas depende também da densidade da qual é feito esse líquido. De maneira análoga, a gente tem para o ponto B. Então, do ponto B, depende da pressão atmosférica externa ao líquido, densidade do líquido, gravidade e a profundidade do ponto B. Então, isso quer dizer algumas coisas. Então, vamos lá. Quanto menos denso for o líquido, menor é a pressão exercida sobre o líquido, ou melhor, exercida pelo líquido naquele ponto. Segundo, quanto maior for a profundidade, maior é a pressão. Acontece, inclusive, muitos estudos na engenharia fazem essas medidas, né, esses experimentos, com vários tipos de materiais, certo? E para quê? Para entender como funciona o material dentro de um líquido. Eu sempre dou o exemplo de submarinos, certo? Os submarinos são feitos de materiais diferentes para medir coisas ou para ter pressões, suportar pressões distintas. Há alguns anos teve o caso do submarino lá do Titanic, né, que foi ver o Titanic e sucumbiu porque o material utilizado para aquele submarino, certo, não suportava a profundidade exercida. Bom, aí a gente só lembrando, a gente está falando de uma água salgada, né? O mar com água salgada. Talvez se fosse no mar de água doce, ele suportaria. Mas para aquela densidade da água e para aquela profundidade, aquele material não conseguiu suportar a pressão e acontece um fenômeno chamado de implosão, diferente da explosão. Explosão vem de externo, espalhar. Então, explodir vem de expandir. É o mesmo princípio. Então, é uma combustão que espalha as coisas, a matéria. Nesse caso, em vez de espalhar, ela juntou. Então, você tem uma nave de 20 metros, eu não sei a medida ao certo, né? Você pode dar uma procurada. E ela foi sucumbida a algo menor do que 1 metro. Então, ela enxuga, ela compacta, ela comprime. Por quê? Porque a pressão, baseada no princípio da natureza, vai de onde tem mais pressão para onde tem menos. Inclusive, esse é um dos princípios que a gente vai ver. Justamente porque se sai de onde tem mais para onde está menos, então, quanto mais profundo, mais o mar exerce força sobre esse objeto. Mas é fácil de observar. Entenda o seguinte, ó, no ponto A aqui, a gente tem uma coluna de água pequena. A água tem massa, e se tem massa e está sob a ação da gravidade, tem peso. Então, nesse ponto A, eu tenho um peso suportado no ponto A.
Mas quando eu venho para o ponto B, a coluna de água aumenta. E se a coluna de água aumenta, tem mais massa. Se tem mais massa, tem mais peso. Se tem mais peso, que é uma força, então até colocar aqui peso B. Se tem mais força, tem mais pressão. Então a gente tem essa demanda física disso aqui. De tal forma que a gente pode dizer que a variação de pressão do ponto A até o ponto B é dado pela DGH. Pô, professor, mas a variação de pressão e por que não coloca a pressão atmosférica? Porque ela já está inclusa no processo, nos dois casos. Então, para variar, eu já tenho ela. Então, eu não preciso colocar ela no meu cálculo de variação, porque, abre aspas, eu já tenho ela aqui externamente. Então, densidade, gravidade e variação de profundidade ou variação de altura, como a gente utiliza. Quem se utiliza muito disso? Como eu já falei, no caso de submarinos, explosões, e até nós mesmos seres humanos, nós temos um limite máximo que nós conseguimos nadar em profundidade, porque se passarmos desse limite, nosso corpo também implode. Então, a gente pode estourar tudo aquilo que é membrana no nosso corpo. Pulmão, ouvido, os olhos podem saltar da horta, lógico. Né? Nadei numa piscina e isso aconteceu. Né? Até porque, vamos voltar à ciência da natureza, existe um fator muito importante chamado individualidade biológica, onde cada ser vivo suporta, na mesma condição, suporta pressões diferentes, né? Situações diferentes, mesmo a gente tendo uma situação. Então, meu corpo pode se comportar de uma maneira da qual o seu não se comporta, beleza? Então, agora vamos para o segundo princípio aqui, ó. Princípio de Pascal. O que é que Pascal percebeu? Baseado no de Stevens, ele percebeu o seguinte: corpos diferentes numa piscina, mas que têm a mesma altura, certo? Mesmo em pontos diferentes, se tem a mesma altura, obrigatoriamente tem a mesma pressão. Opa! Então, se tem a mesma pressão, agora a gente vai observar baseado no conceito inicial hidrostático. E qual era? Se os dois corpos têm a mesma pressão, então, vamos lembrar que pressão é força sobre área. Então, relacionada a este ponto 1, a força sobre a área no ponto 1 é exatamente igual à força sobre a área do ponto 2. Tá, legal. Matematicamente isso ficou tranquilo, fácil. A gente está fazendo uma proporção. Mas o que é que isso significa? Aí vamos para lembrar de uma parada um pouco mais física. Significa que quanto maior for a área relacionada a isso aqui, maior é a força exercida em um objeto que esteja nessa área. Ó, vamos lá. A gente chama isso aqui na física de máquina hidráulica e essa máquina ela está preenchida por um fluido, um líquido ou um gás, certo? E está totalmente preenchido. Então, quer dizer que se eu aplico força aqui, pelo teorema de Stevens, a pressão é aplicada em todos os pontos desse fluido, então essa força sai sendo distribuída de baixo ou de um ponto para outro. Então, eu distribuo essa força por todo o fluido, de um ponto a outro. De tal forma que, se a área aumenta, a força exercida nesse corpo também aumenta. Ou o contrário, se a área diminui, a força exercida diminui. Tudo que tem o termo hidráulico no nosso cotidiano, de certa maneira, não talvez nesse próprio esquema, mas no esquema similar, é baseado no princípio de Pascal. Então, freio hidráulico, mola hidráulica, direção hidráulica, tudo que tem um termo hidráulico, ele funciona nesse princípio, onde ele usa ar, água ou óleo. Lógico, ele pode usar outras coisas, com certeza, mas a maioria, ou a grande maioria, usa um desses ou uma combinação entre esses, certo? Então, por exemplo, como é que funciona a direção hidráulica? Lá dentro tem um fluido, vou pegar a direção hidráulica, vou pegar o freio hidráulico, você aperta o pedal tem um cano, um pistão pequenininho, onde esse pistão lá dentro fica pequeno, fica grande,
Então, se a força, ou melhor, a área aumenta, a força para frear os pneus aumentam. Então, mesmo com um toquezinho, exerce bastante força para frear. Mola hidráulica é aquelas molas onde aquelas portas que quase fecham sozinhas, né? E você pode exercer muita força, mas elas são rígidas. Mas se você exerce um pouquinho de força, elas conseguem se deslocar. Direção hidráulica, para mexer o carro de um lado para o outro, precisaria de muita força. Então, eles botam um cano, um pistão pequeno, que lá dentro do carro, dentro da parte da motorização, da direção, ele aumenta de tamanho, aumentando a força, fazendo com que o carro se desloque de um ponto para o outro. Então a gente tem esse princípio. Elevador hidráulico, aqueles elevadores de carro. Como é que uma maquinazinha, um compressor bem pequenininho, consegue levantar um carro de 2, 3, 4 toneladas? Como é que ele faz isso? Então essas observações são todas baseadas no princípio de Pascal, onde se eu aumento a área, aumento a força. Só lembrando, o mesmo princípio é válido, né? Se eu diminuo a área, a força diminui, que é o que acontece em alguns casos utilizados para medicina, principalmente algumas máquinas que precisam, em que o médico se movimenta muito, mas um robô relacionado a isso se movimenta levemente, né? A sensibilidade precisa ser menor. Então, ó, princípio 1, Steven, princípio 2, Pascal. Vamos para o terceiro princípio, que é chamado princípio de Arquimedes. E aí a gente tem o princípio que, como nós falamos no começo, esse é o princípio que faz os navios flutuarem, mas nós, de certa maneira, não conseguimos flutuar, lógico. Algumas pessoas conseguem flutuar na água. O que é que o princípio de Arquimedes se baseia? Ele está baseado no princípio da ação e reação. Vamos lembrar, terceira lei de Newton diz que se A faz força em B, B faz força em A. Ou seja, se um corpo 1 faz força no corpo 2, o corpo 2 também vai fazer força no corpo 1, com a mesma quantidade, na mesma direção e em sentidos opostos. Por conta disso, a gente tem que, se um objeto está na água, né, está em contato com a água, então quer dizer que esse objeto exerce força, da qual nós já conhecemos, isso é chamado de força-peso. Então, pela terceira lei de Newton, se a bola, o corpo aqui, o objeto, está fazendo força no fluido, então o fluido vai exercer uma força no sentido contrário, com a mesma quantidade e na mesma direção. E essa força aqui nós chamamos de empuxo. Então, o empuxo é uma força de reação, hein? Onde só aparece quando um corpo está em contato com um fluido. Então, na água, no óleo, isso acontece. Então, o empuxo tem o mesmo módulo da força-peso do objeto. Então, quando eu faço aquela descrição matemática, dá um Googlezinho aí, procura, eu chego nessa fórmula aqui, dVg. Densidade, certo? Densidade, gravidade, aí vem a parte mais importante. Isso aqui é chamado de volume deslocado. O que é que isso significa? Significa que o volume que nós estamos considerando neste objeto é somente aquele que está dentro, em contato com um fluido. Então, por exemplo, se eu tenho uma bola e só metade dela está dentro da água, então eu vou considerar o volume total da bola dividido por 2, porque é somente a metade que está dentro da água. Se tivesse 3/4, só 3/4 do volume do corpo. Então é só aquilo que está em contato direto. Professor, mas a bola toda está na água. Sim, a bola toda pode, abre aspas, estar na água, mas só parte dela está em contato, certo? Então, quando a gente fala de volume deslocado, eu estou falando do volume que está em contato. E aí, por conta desse terceiro princípio, agora a gente entende por que o navio flutua na água. Por quê? A densidade da água é a mesma, a gravidade é a mesma, só que o volume deslocado não, em relação ao nosso corpo. Então, por conta disso, existe muito empuxo, e por existir muito empuxo, existe muita força colocando o navio, o cruzeiro, para cima.
E isso faz com que ele flutue. Agora, existe um princípio que também está baseado na densidade. Você já viu na aula de química que corpos mais densos tendem a descer, corpos menos densos tendem a subir. E aí, por conta disso, usando um exemplo similar, eu sempre dou o caso de um suco. Se você botar gelo em um suco, seja ele qual for, o gelo sempre vai boiar. Por quê? Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade do suco. O suco, abre aspas, é mais pesado, desce. O gelo, abre aspas, é mais leve e sobe. Densidades diferentes. O que é mais denso sobe, o que é menos denso... o que é mais denso desce, o que é menos denso sobe, A mesmo caso do ar frio e ar quente. Ar quente sobe, ar frio desce. Por quê? Por causa da densidade. E é a partir desse princípio que nós chegamos nas condições de flutuabilidade. O que é que faz um objeto flutuar? Bom, a relação de densidade do material que causa justamente o empuxo. Então, se a força do empuxo em alguma situação, porque lembra, professor, é sempre igual? Nem sempre. A gente vai botar que os módulos são iguais e depende da gravidade, mas depende do volume deslocado. Se todo o objeto está dentro, o empuxo é maior. Se só metade dele, o empuxo é diferente. Porque o peso é um só, independente de qual ele seja. Então, eu vou até colocar assim, cuidado, um asteriscozinho aqui, porque essa situação aqui que a gente vai chegar aqui embaixo. Mas se o empuxo for maior, o empuxo for muito maior, ele sempre vai fazer o quê? Flutuar. O empuxo é maior do que o peso. É o caso do Mar Morto. O Mar Morto, ele é um mar que tem alta concentração de sal. E por ter alta concentração de sal, a densidade dele é muito alta, de tal forma que ninguém consegue nadar e nadar por baixo da água, porque a água é tão densa que empurra todos os objetos para cima, fazendo com que ele flutuem. Dá um Google, pesquisa lá um videozinho, você consegue achar maravilhosamente bem. Se o empuxo for igual ao peso desse objeto, ele fica em equilíbrio. Ele nem afunda, mas também ele não fica 100% boiando, então ele fica ali em meio termo. Agora, se o empuxo, ou seja, o objeto é tão pesado que mesmo com ele todo no corpo, o empuxo ainda não o supera, ou for menor, esse objeto faz o quê? Afunda. Só tem um pequeno cuidado. E qual é esse pequeno cuidado? Vou dar uma situação. Se você pega uma garrafa PET e deixa ela vazia, somente com ar, fecha ela e coloca na água, ela vai boiar. Se eu abro a tampa e deixo com que um pouco de água entre, essa garrafa agora fica mais pesada. E se fica mais pesada, a densidade aumenta. E se a densidade aumenta, ela afunda. Então, a condição de um objeto influencia nessas características que nós estamos fazendo. Agora, falando em termos de Enem. No Enem, se a gente está falando de garrafa PET, é garrafa PET e acabou, é só a garrafa. Então, considera-se que um corpo é maciço, dependendo da situação. Ele não tem essas brechas de, e se fosse isso? E se... Não, o Enem não tem. Ele traz uma questão concreta, certo? Com um comando, com um suporte, que não dá margem para esse pensamento de e se. Não, ele traz uma ideia, se é uma garrafa PET, é uma garrafa PET. E acabou. Garrafa PET sem nada. Vai ter alguma coisa? Não. Se é garrafa PET, é só isso. Ok? Então, relembrando. Steven, relacionado à profundidade. Pascal, relacionado à relação de força e área. E Arquimedes, relacionado ao empuxo. E aí, só dando um complemento aqui, por conta disso, as pessoas parecem ser mais leves numa piscina do que elas realmente são. Tudo bem? Por quê? Porque quando você consegue carregar uma pessoa nessa piscina, isso a gente chama de peso aparente, que é a diferença entre o peso real menos o empuxo. Porque o empuxo agora lhe ajuda a ficar com esse corpo mais leve. Então você tem uma falsa sensação, de que esse corpo agora é mais leve. Mas não é isso. É que o fluido, o líquido ou o gás está ajudando você nesse momento. Beleza? Então, Steven, profundidade. Pascal, relação entre força e área.
Arquimedes empuxo, ok? Ó, para você que está aqui conosco até agora, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha aprendido, espero que esteja aí conforme o que você gostou, né, que você quis. E nas nossas próximas aulas a gente vai ter outros encontros aí e que vai ser de suma importância para o seu aprendizado e para a sua conquista, beleza? Boa semana para vocês, ótimo dia, boa tarde, boa noite e até a nossa próxima aula. Valeu! Existe uma linha imaginária que separa o ético do antiético. Ela é perceptível e fácil de ser ultrapassada. O problema é que, ultrapassando um pouco essa linha, é como se a gente tivesse ultrapassado ela de vez. Mais ou menos ético é antiético. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Mudar essa história só depende de nós. Não espere uma segunda chance para fazer o que é certo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. E guys, prontos para mandar bem no inglês do Enem? Então fica com a gente que a aula já vai começar. Let's go! TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Hello! Hey there! Olá, e aí, como você está? Está se preparando bem aí para a sua prova do Enem? Mais uma aula de inglês com o professor Genaldo. E hoje nós vamos estudar sobre o dare to be, que é um verbo específico em inglês, né? Ele é um pouquinho diferente, você vê ó, que ele utiliza o verbo to be, mas aqui nós temos o verbo que é chamado dare to be, que nós traduzimos em português como verbo haver, no sentido de existir, certo? Que muitas vezes nós traduzimos como tem. E aí hoje nós vamos estudar então esse verbo. Dare to be então significa... é o verbo haver em português. Ó, ele precisa de um estudo específico, por quê? Porque ele é diferente dos outros verbos. Então, vamos dar uma olhada nele. Nós vamos estudar o dare to be no presente, no passado e no futuro, para você ter uma ideia de como é que funciona. Então, vamos lá no presente. Então, no presente nós temos there is e there are. Um é utilizado no singular e o outro é utilizado no plural. There is é no singular e there are é no plural. Veja o exemplo aqui, a frase. There is a car in front of the school. Há um carro na frente da escola. Ou seja, tem um carro na frente da escola. Estou dizendo, tem um carro na frente da escola. Então, eu posso utilizar o verbo dare to be, e aqui, então, o dare to be conjugado, nós temos dessa forma, there is, que é no singular. Já no plural, nós temos a forma... voltando aqui, então, vamos ver primeiro na forma negativa e depois na forma interrogativa. Depois vamos para o plural. Na forma, essa frase aqui, there is a car in front of the school, ela está na forma afirmativa. Eu estou afirmando, estou dizendo, há um carro na frente da escola. Mas se eu quero dizer, não há um carro na frente da escola, como é que fica? Fica, there is not a car in front of the school. Não há um carro na frente da escola. Veja que eu acrescentei aqui, a partícula not. Lembre que você pode
a fazer a contração do is mais not, que fica isn't. Na forma interrogativa, nós temos is there a car in front of the school? Há um carro na frente da escola. Veja que essa frase está na forma interrogativa, certo? Então, frase na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Há um carro na frente da escola, não há um carro na frente da escola e há um carro na frente da escola. Então, eu utilizei a forma there is. Por quê? Porque todas essas frases aqui, elas estão no singular. Já no plural, aí nós temos there are. É utilizado no plural. Significa também há. Ou seja, ó, eu digo há um carro na frente da escola e eu digo também em português há 2 carros na frente da escola. Por quê? Porque em português não vai ter a diferença que nós percebemos aqui em inglês, como ó, there is e there are. Então, quando é há no sentido de existir, aí se tem só um objeto ou mais de um objeto em português, você lembra, estudando em português, né, que a tradução é há. Então, nós temos agora na forma there are no plural. There are 2 students in the classroom. Há 2, ó, aqui tem o numeral 2. Students in the classroom. Há 2 estudantes na sala de aula. A frase está na forma afirmativa. Na forma negativa, there are not 2 students in the classroom. A frase está na forma negativa. Como é que eu sei? Porque tem a partícula not aqui, indicando que está na forma negativa. Lembre-se que nós podemos ter a contração de are mais not, pode ficar aren't. E na forma interrogativa, o que é que faz? Ó, eu inverto o começo. Então fica, are there 2 students in the classroom? Há 2 estudantes na sala de aula. A frase ficou na forma afirmativa ou na forma interrogativa. Lembrando, ó, na forma afirmativa nós temos there is, na forma negativa there is not ou there isn't. Na forma interrogativa você inverte o começo, então fica is there. A mesma coisa com there are. There are na forma afirmativa, there are not ou there aren't na forma negativa e na forma interrogativa, você inverte o começo aqui da forma afirmativa e então transforma na forma negativa, que nós temos are there. Isso daqui, então, é o there to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa no presente. Aqui com there is e com there are. Só que eu disse que nós vamos estudar ele também no passado. Eu deixei aqui, mas olha, a única coisa que nós podemos acrescentar para colocar no passado é essa transformação aqui, ó. Quando é no singular, fica there was. There was a car in front of the school. Havia um carro na frente da escola. E se eu quero dizer não havia, então vai ficar there was not. Ou wasn't. There was not a car in front of the school. E se eu quero colocar na forma interrogativa, fazer uma pergunta, como é que fica? Aí, ó, was there. Peguei a frase afirmativa e inverti o começo. Was there a car in front of the school? E aí, então, nós temos a frase usando o there to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa no passado, no singular. E se for no plural, como é que fica? A mesma coisa, acrescenta agora were, que é o plural. There were, havia 2 estudantes na sala de aula. E se eu quero dizer na forma negativa, aí eu acrescento de novo aqui, ó, were. There were not 2 students in the classroom. Não havia 2 estudantes na sala de aula. Lembra que pode ter a contração aqui, ó. Were mais not, fica weren't. E na forma interrogativa, o que é que faz? Ó, você pega a frase que está na forma afirmativa e apenas inverte o começo.
Então aqui nós temos, were there. Were there 2 students in the classroom? Havia 2 alunos na sala de aula. E aí nós temos o there to be na forma aqui. Afirmativa, negativa e interrogativa no singular. E nós temos o there to be no passado, na forma afirmativa, negativa e interrogativa no plural. Mas nós podemos também ter o there to be no futuro. There will be a student there. Eu quero dizer, haverá um estudante lá. There will é utilizado para indicar o tempo futuro. E aqui nós temos o be. Então, there to be ficou there will be a student there. Haverá um estudante lá. Então, você vai para algum lugar, lá haverá um estudante lá quando você chegar. Então, eu utilizo aqui, there will be a student there. E essa frase, ela está no futuro, eu estou utilizando there to be. Está na forma afirmativa. E se eu quiser colocar na forma interrogativa, o que é que vai acontecer? Você inverte o começo. Will there be a student there? Haverá um estudante lá? Will there be a student there? A frase ficou na forma interrogativa. Ou seja, eu peguei a frase da forma afirmativa e apenas inverti o começo da frase. Mas, e se eu quiser colocar na forma negativa? Como é que vai ficar? Fica o seguinte, você pega a frase na forma negativa, a frase da forma afirmativa, e depois do will você acrescenta o not. Então nós temos there to be no futuro na forma negativa. There will not be a student there. Na forma negativa. Então a gente viu aí hoje o verbo there to be, que é um verbo diferenciado. Lembra que é diferente do verbo ter, porque ter passa a ideia de posse. Então, por exemplo, eu digo assim, eu tenho 2 livros. Ou eu posso dizer, tem 2 livros ali. Eu não posso dizer, have 2 books there. Não pode ser assim. Por quê? Porque esse ter aqui é ter no sentido de existe, há. E aí eu utilizo there to be. Eu não vou escrever ou não vai ter a frase have 2 books there. Não é assim que funciona em inglês. Nesse sentido, hoje nós estamos estudando, então, o there to be, que é o verbo haver, e nós estudamos no presente, no passado e no futuro, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Desejo que você tenha ótimos estudos, se esforce, se dedique e logo mais estaremos de volta. Qualquer dúvida, nos envie a sua mensagem ou a sua dúvida e assim nós teremos prazer em responder aos seus questionamentos. Bye bye, see you next class. Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.